O JavaScript é a linguagem de programação mais popular do mundo. E acredite se quiser, ela foi criada em apenas 10 dias. Eu arriscaria dizer que a grande maioria dos sites que você acessou recentemente usam JavaScript. Se você está assistindo esse vídeo em um navegador, bom, adivinha só, você está consumindo JavaScript. Mas por que o JavaScript é tão importante? Por que ele foi criado? O Tech History Channel está aqui para lhe dar as respostas. Vamos voltar no tempo, em 1995, quando a banda Oasis gravou o sucesso Wonderwall e a internet ainda era bastante lenta. Só estava começando a ganhar popularidade. O Netscape Navigator era na época o navegador mais popular de todos. Na verdade, os usuários não tinham muitas opções. Mas independente do navegador, a necessidade de preencher formulários de dados só aumentou conforme os usuários de internet também aumentaram. E já que as páginas da web eram 100% HTML, o único jeito de validar esses formulários era enviando os dados a um servidor e esperar pela resposta. Consegue imaginar o tempo que isso levava com uma conexão bem lenta? A Netscape, frustrada com essa situação, decidiu resolver o problema. O plano original era implementar uma linguagem de programação chamada Scheme, que era baseada em Lisp, uma linguagem de programação puramente funcional. No entanto, a Netscape decidiu abandonar essa ideia, preocupada que as linguagens funcionais não poderiam ser populares por conta da complexidade de sua sintaxe. Bom, hoje em dia a programação funcional está em alta. O mundo realmente adora tudo que é retrô. Enfim, Brendan Eich, um desenvolvedor da Netscape, recebeu a missão de resolver esse problema. Criar uma linguagem script simples o bastante para o Netscape Navigator conseguir executar. No início, eles decidiram chamá-la de Mocha, mas logo bolaram um nome melhor, LiveScript. Durante esse período, uma parceria com a Sun Microsystems aconteceu. E precisando promover a Java, uma linguagem criada pela Sun Microsystems, LiveScript virou JavaScript. Apesar dos nomes, JavaScript e Java são bem diferentes, com a única semelhança sendo a sintaxe. Mas a ideia por trás delas era pura propaganda. Eles queriam passar uma mensagem de JavaScript no cliente e Java no servidor. Um combo perfeito. Como se JavaScript fosse uma extensão de Java. Por motivos legais, a Microsoft criou uma linguagem de programação idêntica para ser usada no Microsoft Internet Explorer em 1996 e decidiu chamá-la de JScript ao invés de JavaScript. Para dificultar o plano da Microsoft, a Netscape decidiu normalizar a linguagem pela ECMA International, uma organização especializada em padrões e normas. E assim, o ECMAScript nasceu. É um pouco confuso, mas o JavaScript de hoje não é exatamente o JavaScript. É o ECMAScript. Só que esse nome nunca pegou e as pessoas sempre chamam de JavaScript quando falam do ECMAScript, principalmente por questões de referência. Eu espero ter deixado claro o significado de ECMA, porque tem uma confusão recorrente para os desenvolvedores em JavaScript. Continuando, o ECMA 262 é na verdade mantido pela Comunidade Técnica 39, TC39 para abreviar, que tem como membros a Microsoft, a Mozilla e o Google. E aí, você está gostando do vídeo? Por favor, deixe um like e se inscreve no canal. Essa pequena ação vai ajudar no crescimento do nosso canal e permitir que a gente continue a trazer vídeos de qualidade como esse, sobre a história da tecnologia. Nós temos planos de fazer vídeos sobre outras linguagens, como C++ e PHP, além de documentários sobre Alan Turing, Linus Torvalds, Microsoft, Nvidia e outros assuntos, mas isso só vai ser possível com o seu apoio. Conforme os sites se tornavam cada vez mais ricos em termos de interface de usuário, escrever código em JavaScript costumava ser uma tarefa bem difícil e sofrida, por causa da complexidade que é a manipulação de DOM e o processamento de animações. Mas em 2006, algo chamado jQuery apareceu no mercado, sendo a primeira biblioteca de JavaScript a realmente ganhar popularidade. O lema da jQuery era que deveria ser divertido escrever código em JavaScript.
O jQuery alcançou esse objetivo ao pegar atividades comuns e repetitivas e retirar todo o excesso supérfluo, deixando as atividades curtas, eficazes e compreensíveis. E sim, o lema cumpre o que promete. E o jQuery ainda é amplamente usado hoje, principalmente em sites que são renderizados por um servidor ao invés de uma aplicação de página única. Apesar do jQuery ser a biblioteca de JavaScript mais utilizada para interfaces web, ela não consegue de maneira consistente lidar com dados de visualização compartilhada. Muitos frameworks foram desenvolvidos para lidar com esse problema. Backbone, Knockout e Ember são alguns dos primeiros frameworks de JavaScript a ganharem popularidade. E como você deve ter percebido, o jQuery essencialmente criou uma nova cultura, uma nova filosofia em desenvolvimento web. Agora, nós temos um universo de frameworks e bibliotecas sendo as 3 mais populares: React.js, Angular e Vue.js. O JavaScript é tão flexível que certos frameworks e bibliotecas permitem que os desenvolvedores escrevam em uma sintaxe não própria de JavaScript e depois convertam para JavaScript. Por exemplo, o TypeScript é uma linguagem criada pela Microsoft, que é um superconjunto estrito e sintático do JavaScript. Como resultado, desenvolvedores podem usar interfaces de Type Annotation, enums, namespaces e Type Erasure. E quando o desenvolvedor executa o código, ele é convertido para JavaScript, e assim os navegadores conseguem entendê-lo. Em 2010, um repositório central chamado NPM foi criado, e nele estão contidos os pacotes de boa qualidade para jQuery e muitas outras bibliotecas e frameworks. Na verdade, há mais de 350 mil pacotes lá. O Netscape LimeWire foi a primeira tentativa de executar JavaScript no server-side. Ele era um componente do Netscape Enterprise Server com o objetivo de criar páginas web dinâmicas, principalmente através de coleta de dados em um database. O Netscape LimeWire incluía uma base de dados Informix e também Crystal Reports. Ele foi desenvolvido em 1995, mas falhou por conta de muitas limitações. Então vamos falar sobre Node.js, a tecnologia mais popular de server-side em JavaScript. Foi lançado em 2009. Node.js foi criado por Ryan Dahl para permitir que desenvolvedores escrevessem código que seria executável em um servidor usando a engine V8 JavaScript. É um programa simples que opera conexões de entrada e responde rapidamente, ao trazer uma arquitetura orientada a eventos aos servidores web. E desenvolvedores podem criar aplicações escaláveis sem o uso de threads, e sim usando um modelo simplificado de programação orientada a eventos, que usa callbacks para sinalizar uma tarefa completa. Será que alguém podia imaginar que algo criado em 10 dias, em 1995, poderia ser usado para criar aplicações móveis extremamente ricas? Como eu já disse, existem frameworks, bibliotecas e milhares de pacotes disponíveis no universo do desenvolvimento. Isso se aplica a JavaScript nos celulares também. Porque um dos objetivos das bibliotecas e frameworks no passado era lidar com as necessidades dos navegadores diferentes. Mobile frameworks agora lidam com plataformas móveis diferentes. Em outras palavras, você pode escrever sua aplicação mobile em JavaScript, usando o JavaScript, e tê-lo compilado para Android e iOS ao mesmo tempo. Ou seja, um único codebase para múltiplas plataformas, e por esse motivo a maioria das empresas prefere frameworks móveis, que sejam cross-platforms, para reduzir custo de desenvolvimento e manutenção, assim como a necessidade de se contratar diferentes tipos de desenvolvedores. Agora é possível manter uma cultura de single codebase. O framework móvel de JavaScript mais popular é o React Native. Ele faz uso de componentes nativos da UI, como o nome sugere. Desde que a Meta criou o React Native, os aplicativos de Instagram e Facebook usam ele. Apesar disso, há muitos outros apps móveis populares, como Airbnb, Uber Eats, Tesla, Discord, Pinterest, Walmart e muitos outros também usam o React Native. Outros frameworks não nativos como PhoneGap e Ionic eram populares antes do React Native. Vou explicar o não nativo dessa forma. Em essência, todos os elementos de interface do usuário são elementos web padronizados com semânticas HTML, que são encapsulados por um navegador web, disfarçando-se de um aplicativo móvel de verdade. Dentro do framework você encontra o navegador web e uma variedade de bibliotecas que controlam APIs com fins de comunicação com funções de aparelhos móveis, como acelerômetros, câmeras, GPS e etc.
O JavaScript se tornou extremamente popular e tem sido a única opção para muitos desenvolvedores web desde o início da internet. Mais e mais pessoas estão entendendo e expandindo as barreiras do JavaScript. Mas não se engane, as comunidades de bibliotecas e frameworks open source estão fazendo um excelente trabalho. Aliás, muitos se referem a compilar para JavaScript, como se fosse o assembly de um navegador web. Somos privilegiados por ter comunidades que fazem um excelente trabalho em manter o JavaScript vivo. Mas para melhorar, temos um novo assunto bastante em evidência: WebAssembly. Então o WebAssembly vai tomar o lugar do JavaScript? Muitos dizem que sim, mas é provável que não. Ou não por um bom tempo. Como dito anteriormente, o JavaScript está se tornando mais estendido, e o WebAssembly surgiu para resolver alguns problemas. E a aposta mais certeira é que o WebAssembly e o JavaScript irão coexistir. O WebAssembly, ou WASM para abreviar, define um formato portátil de código binário e um formato de texto correspondente para programas executáveis, assim como a interface de software facilita interações entre tais programas em seu ambiente de hospedagem. Dá para perceber que o JavaScript tem um longo futuro pela frente. Na verdade, agora existem aproximadamente 14 milhões de desenvolvedores trabalhando com JavaScript, e se espera que esse número só cresça. Eu realmente espero que você tenha gostado do conteúdo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Nós somos um canal bem recente que precisa muito do seu apoio, e esse canal só pode existir com a sua ajuda. Esse é o Tech History Channel, e até o próximo vídeo.